Olá, pessoa lindíssima! Mais um episódio do Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Muito bom ter você aqui conosco. E o programa hoje está mais de uma delícia que vocês não têm noção. Vamos falar sobre um tema muito inovador para muitas pessoas. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, temos que falar do meu grande patrocinador, a New Dental Care. Uma linha de produtos Dental Care, então uma linha de produtos para a saúde bucal, que trabalha, obviamente, com o que há de melhor no mercado. Então, uma qualidade excepcional em relação aos insumos que são utilizados para confeccionar produtos na quantidade, na dosagem ideal que você precisa para ter um sorriso aí lindo, fantástico e, acima de tudo, sempre saudável. Ao longo de todo o programa, vai estar surgindo aqui o QR Code da New Dental e você pode usufruir dessa linha maravilhosa utilizando o cupom de desconto do Inova Podcast. E dito isso, voltando para o tema, hoje vamos conversar com uma professora maravilhosa, doutora Cristal Fernandes, sobre um tema que eu acredito, na verdade, que deve ser novidade para muita gente que não é da área da odontologia. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a odontologia do esporte. Inovação é aqui mesmo, né? Não, professora Cristal? Com certeza. Feliz de tê-la aqui, viu? Finalmente deu tudo certo dessa vez. Exatamente. E prazer muito grande tê-la aqui no Inova Podcast e conversando sobre um tema tão legal que eu acho que vai ser novidade para muita gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada Milene, obrigada Nil, obrigada pelo convite, né? Eu falo sempre que falar sobre a odontologia do esporte me preenche em todos os sentidos, né? Porque até falando um pouquinho já, né, sobre mim, sempre tive ali o esporte e a odontologia muito vivo, né, no meu dia a dia. Então, quando eu consegui unir realmente essas duas paixões, que legal. Costumo dizer, né, que eu realmente me sinto assim completa. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre a odontologia do esporte. Que bom. Eu ia conversar exatamente por esse ponto. Você já começou, eu pedi só que você desenrole mais. Qual é a escolha por essa área? A gente já percebe, até observando sua rede social, né, seu dia a dia como cirurgião dentista, que você tem uma afinidade inata pela escolha dessa atividade, dessa área de atuação. E aí eu queria que você contextualizasse a escolha dessa área na odontologia. Joia. Na verdade, eu comecei a conhecer e estudar a odontologia do esporte na pandemia. Eu realmente vivo o esporte, eu corro há 14 anos. Hoje, né, inclusive, fico beirando ali as duas áreas. Eu sou formada em educação física também. Olha! Então, literalmente é a união das duas coisas. Eu acabei fazendo a especialização em odontologia do esporte assim que eu conheci a área, porque eu falei assim, caramba, como é que eu sempre tive essa veia do esporte e simplesmente não entendia, enquanto dentista, o que eu podia fazer para ajudar o atleta. E aí, de cara, quando eu vi, eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E aí sempre trabalhei na área da reabilitação, né, dentro da odontologia, então a dentística, a prótese, e aí acabei conhecendo a odontologia do esporte e a partir disso aí eu uni, né, as duas. Útil, agradável. Depois que eu fiz a especialização de odontologia do esporte, falei, agora eu vou estudar mais um pouquinho sobre a educação física. E aí fui cursar educação física. Então hoje eu fico ali, né, unindo realmente as duas coisas. Não tem jeito, a gente começa a estudar e aí a gente quer também, né, trabalhar um pouquinho na outra área. Então hoje eu tenho trabalho também com a educação física e foi unir as duas coisas. Quando tem esse chamado, eu acho essas coisas assim, chamados de alma, sabia? E é tão bom quando a gente escuta, né? Porque novos caminhos se desenrolam em um momento mesmo, digamos assim, de grande desafio na vida. Isso já aconteceu na minha vida, acontece na vida de todo mundo que está vivendo, na maioria das pessoas então com quem eu lido. E é interessante, né? Porque é como se uma grande descoberta, algo que nos dá muito prazer fazer,
é tão prazeroso que a gente não se sente trabalhando. Exatamente. É isso que eu queria falar. E assim, eu já sentia isso pensando só no universo da odontologia com a reabilitação. Imagina quando eu consegui trazer o que eu já fazia para uma coisa que para mim era só um lazer. Que legal. E aí eu vou direto ao ponto. Eu quero saber exatamente qual é o perfil do paciente atleta. Como é esse paciente? Essa pergunta é excelente, porque na grande maioria das vezes, até quando a gente conversa, né, dentro do consultório, ou em cursos, né, em graduação, enfim, a ideia que a maioria das pessoas tem sobre o atleta é aquele atleta que a gente vê na televisão, que muitas vezes vai estar sempre associado ali ao futebol, que é o que a gente mais vê, é uma paixão nacional, né, não tem para onde correr. Mas o atleta, ele está todos os dias no nosso consultório, todos os dias. Hoje, né, qual é a pessoa que não tem uma indicação de fazer um exercício físico, né, seja por uma questão de saúde mental, saúde física, né? A gente vê que isso é uma orientação hoje para qualquer pessoa. Então eu costumo sempre, né, chamar a atenção que a gente não pode pensar só naquele atleta que vive do esporte, que realmente a renda principal dele é o esporte. A gente tem que pensar no atleta amador. E muito provavelmente, enquanto a gente for conversando aqui, você vai entender que o atleta amador, ele às vezes se aproxima mais da doença do que um atleta profissional, por incrível que pareça. E o atleta amador, quando a gente fala, né, amador, é aquela pessoa que ele tem o seu trabalho, ele tem a sua rotina, tem a sua vida, e além disso, ele mantém uma rotina de prática do esporte ou de um exercício físico. Então, assim, é aquela pessoa que vai treinar 5, 6 horas da manhã, porque 7 horas, 8 horas está no trabalho, ou então sai 18 e vai fazer sua sessão de treino no final da tarde, e tem gente, às vezes, que faz mais de uma sessão de treino, mesmo tendo uma rotina de trabalho, não é? Então, assim, quando a gente pensa que a gente vai, né, eu brinco sempre, a gente fica equilibrando o prato, né, para dar conta de tudo que a gente tem para fazer. Então, com certeza, é a gente enxergar que o atleta não é só aquele atleta que a gente vê na televisão. É o paciente, né, que está sentado na nossa cadeira e que mantém isso como rotina. E a gente tem orientações básicas que a gente pode fazer para ele para ajudar. Interessante mesmo. Eu incorporei atividade física na minha rotina, fazia dança, ainda faço, uma vez por semana apenas, por diversão. Sim. Né? Só que eu incorporei outras atividades muito necessárias, mas que eu negligenciava. E ficava, sabe quando você vai deixando, você acha que não precisa, e o corpo está dando conta, mas a conta chega e eu não quero pagar esta conta, não. Então, buscando mesmo qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, né? Para desopilar a mente mesmo, dar aquela tranquilidade. Eu incorporei a atividade física, claro que minha personal não me ouça. Viu, querida? Claro que eu não vou assim, uau, hoje eu vou fazer e acontecer, mas eu incorporei isso na minha vida como uma rotina que eu preciso dar conta, pensando em longevidade com qualidade de vida, né? Exatamente. Hoje a gente fala, inclusive, né, cada vez maior a expectativa de vida. Sim. Ninguém quer chegar com 80 anos e tá precisando de alguém, dependendo de alguém para poder abaixar, para poder sentar, né, para poder deitar na cama e levantar. Então, assim, a gente realmente tem que pensar nessa longevidade. Eu acho que isso é a chave do sucesso, né? Pois é, e eu observando, né, pessoas ao meu redor, nessa situação que você acabou de descrever, esse aí foi o grande empurrão que eu tive, sabia? Eu sei, epa, esse não é o futuro que eu quero para mim. E aí eu tomei vergonha na cara, não faltei um dia, tá bom? Tô indo daquele jeito que você já conhece, retadas vezes, mas tô indo. Isso é outra coisa que, inclusive, a gente fala muito, porque você não vai estar sempre motivado. Você não vai sair de casa todo dia, uau, vou treinar. Malhar, mesmo eu que amo. Mas tem dia que eu acordo e eu falo, ai meu Deus do céu, eu vou de novo, né? E quando chove? Pois é, mas assim, na hora que... Aí eu sempre digo isso. Não, aí você fica, fecha o olho de novo, acorda, aí fecha de novo. Não, eu vou. Porque eu já sei que se eu não for depois, eu vou me arrepender de não ter ido. E a sensação que eu vou ter depois sempre pior, vai né? ser... Não, e sempre vai ser aquela coisa assim, meu Deus, graças a Deus que eu vim. Porque depois que você vence essa inércia, né? De você dizer assim, eu quero só ficar aqui deitada mais um pouquinho. E você vai, a disposição para o dia é outra, né? Então, assim... É vitalidade mesmo, né? Pois é. E tive uma pergunta bem básica também, para que todo mundo compreenda melhor a área que você exerce, as áreas, né? Como é que fica a interação entre as especialidades odontológicas e a odontologia do esporte? Como que isso acontece?
Outra pergunta excelente. Você hoje está indo nas perguntas Tá assim, vendo? certeiras. Eu costumo dizer assim que dentro da odontologia do esporte, a gente tem duas formas de enxergar ela. Eu tenho como associar todas as especialidades odontológicas que eu digo, né, que são especialidades ali básicas, a dentística, a pério, a cirurgia, a endo, né? E eu consigo também, dentro da odontologia do esporte, dizer assim, eu vou trabalhar só com esportes de contato, eu vou trabalhar só com esportes coletivos, né? E aí a gente tem duas veias, digamos assim, né, de atuação profissional mesmo, porque eu posso querer trabalhar só em clubes, né? E aí eu vou, obviamente, né, trabalhar toda a minha área, né, para que eu consiga chegar ali naquele objetivo que é, de repente, estar num clube de futebol, ou estar trabalhando com academias, né, de lutas, enfim. E tenho como associar o que eu já faço no consultório, tecnicamente, em termos de área básica, com a odontologia do esporte. Então, eu costumo fazer um paralelo da odontologia do esporte um pouco com a odontopediatria. Na odontopediatria, a gente não precisa ter ali um conhecimento básico, né, de tudo, e logicamente, eu vou precisar fazer uma endodontia. Eu não faço endodontia. Mas se o atleta ele chegou para mim, ele tem essa demanda, eu tenho como orientar ele e indicar ele para que ele faça esse tratamento com um profissional especialista. Eu já sou da endodontia e tenho essa visão do esporte. Ótimo. E assim a gente, na verdade, vai também precisar formar uma equipe de especialistas para atuar da melhor forma dentro da odontologia do esporte. Então, também não é uma atuação que a gente diga assim, eu sou dentista do esporte e eu vou resolver tudo do meu paciente. Não, a gente não daria conta, né? Então, eu costumo dizer, a gente pode pensar ou numa formação, né, de uma equipe que tem uma visão esportiva e eu estou associando várias áreas, ou de repente eu já trabalho no consultório com uma determinada especialidade e eu vou trazer isso para o meu consultório, essa visão do esporte, e vou trazer isso para o consultório, ou eu vou trabalhar realmente num ambiente ali 100% voltado para o esporte. Eu vou trabalhar num clube de futebol, eu vou trabalhar com academias, né, de luta, vou trabalhar com crossfit. Se a gente for parar para pensar, tem um universo de esportes, né, para a gente, né, funcionar aí. Você falou clínicas e eu acabei de me lembrar que tem uma clínica maravilhosa aqui em Salvador, Assênio. Sim. Né? E Dr. Fábio Bezerra, ele tem essa visão bem estruturada entre todas as áreas da odontologia e todas elas conversam entre si, bem focado em atividade preventiva e tal. Acho linda a forma como a clínica foi organizada, pensada. Isso. Né? E assim, você trabalha lá eu também? Trabalho lá, exatamente. E uma das coisas que, inclusive, me chamou muito a atenção, né, quando eu fui conversar com o Fábio e a gente foi ver, né, toda essa questão de funcionamento e como é que seria a odontologia do esporte, né, dentro da clínica, como é que isso ia funcionar. O que mais me chamou a atenção, que é uma coisa que eu acredito muito, é justamente a questão da prevenção. Incrível, porque né? é um pilar da odontologia do esporte, é a prevenção. Então a gente fala muito assim de correção, prevenção, performance, né, que acaba quando a gente pensa na correção, a gente vai associar a performance. E quando a gente associa as outras especialidades, digamos assim, né? Então, quando a gente foi pensar essa questão de prevenção, eu falei, caramba, e aí conversando tudo... É incrível, falei, né? A prevenção, ela tem que ser engloba realmente... tudo, né? E se a gente for para pensar hoje, dentro da odontologia, pouca gente vende prevenção. Né? Exatamente. Então, assim... O que era para ser uma coisa bem básica... É o que eu falo sempre. Quanto você não pagaria hoje, vou pensar na medicina, né, para você prevenir uma determinada doença, seja ela qualquer. Uma doença que diga assim, você vai controlar com a medicação. Com certeza, eu pagaria a fortuna que fosse para dizer assim, eu não quero ter que ficar tomando uma medicação para controlar uma doença. E por que a gente não pensa assim na odontologia? Verdade. E eu acho interessante, assim, o que eu pensei agora ver a partir de sua fala, a gente paga os convênios, as operadoras de saúde a vida inteira esperando, Deus o livre e guarde, batendo na madeira. A doença chegar, Deus me livre e guarde, não quero. Mas por que não pensar em atividades educativas de caráter preventivo que vai lhe favorecer saúde, longevidade, bem-estar, qualidade de vida a longo prazo? Exatamente, né? Exatamente. E assim, até a realidade que eu vivo hoje em consultório, infelizmente, na odontologia do esporte é a seguinte: um atleta me procurou porque ele teve um trauma e fraturou o dente e perdeu o dente, e aí ele precisou fazer um tratamento que com certeza foi um tratamento que teve um valor maior, né, que foi mais caro, e aí ele diz assim,
eu agora não quero mais ter que passar por isso. Então, eu agora quero fazer um protetor bucal, que me disseram que isso existe. Então, na verdade, muitas vezes é o caminho contrário. Ao invés dele dizer assim, eu estou praticando um esporte, eu sei que isso é inerente, porque né, você vai estar mais suscetível a ter um trauma, a ter algum problema nesse quesito, especialmente quando a gente pensa em esportes de contato, e quando eu falo esporte de contato, não são só as lutas, né? O futebol, o basquete, o vôlei, né? Todos esses esportes coletivos também são esportes de contato. E aí, de repente, o atleta, ao invés de dizer assim, agora eu vou prevenir e vou fazer um protetor. Não, ele vem depois que já aconteceu para prevenir o que ele tratou. Pois é. Infelizmente, aprender pela dor, né? Exatamente. Mas a gente pode aprender e deve, pelo amor. Vamos lá. Quer ver uma coisa que assim, eu tenho particularmente bastante curiosidade, acho que é uma oportunidade boa até de esclarecer para todo mundo que está nos assistindo. Como é que você observa em relação à possibilidade de expandir a odontologia do esporte? Porque eu ainda vejo essa área de atuação de uma maneira, assim, em pequenos nichos, pequenas pessoas, ou pequenos grupos, na verdade, realizando essa atividade, né? Então, como é que você imagina expandir essa especialidade? Quando a gente Os grandes pensa, desafios, digamos assim, né? Quando a gente pensa nessa expansão, eu acho que o principal é uma das coisas que a gente está fazendo aqui agora, que é a gente falar sobre a odontologia do esporte. Porque, inclusive, muitos dentistas não conhecem o que é a especialidade, né? Eu lembro que quando eu falei, assim, pela primeira vez num ambiente, assim, com diversos dentistas, que eu ia fazer a odontologia do esporte, a especialização, todo mundo chorou, eu ouvi, né, de um determinado profissional, você vai fazer a especialização para aprender a fazer protetor bucal? Então, assim, nossa, é muito além do que isso, né? Basicamente é, assim, prevenção mesmo, né? E aí eu fiquei, assim, né, na hora eu falei, caramba, na época que eu fiz especialização em dentística, era a mesma história. Se eu fazer restauração, todo mundo faz. Então é isso mesmo que eu quero. Eu quero desvendar o que todo mundo acha que já não sabe, tem campo, né? ou que já sabe. E esse universo, assim, merece tanto expansão e tanto a gente falar sobre ele, que só para você ter uma ideia, Milene, no Brasil, hoje, a gente tem 50 especialistas em odontologia do esporte. Gente, num país desse tamanho. Então, imagine, assim, para os estudantes, né, pessoas que querem realmente buscar uma área nova, né? A gente sabe que tem uma infinidade e eu acho que a pessoa tem que fazer porque gosta realmente. Não estou dizendo que, é uma área nova, tem pouco especialista, então eu vou fazer. Não. Eu acho que tem que fazer porque gosta, é aquilo que a gente falou, né? Tem que ter afinidade, Você ter afinidade e você realmente ter a sensação de que você não está trabalhando, se é que a gente pode dizer assim, né? Lógico que vai ter o cansaço, mas que você se sinta bem fazendo, né, a sua área de atuação. Mas assim, imagine o que são 50 especialistas hoje no Brasil. Pois é. Né? Então assim, quanto mais a gente falar e quanto mais as pessoas entenderem o que é e como a odontologia pode contribuir para o atleta, com certeza a gente vai conseguir expandir muito mais essa área. Então eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é a falta de conhecimento. Já existe congresso só para a especialidade? Já. No Brasil ou no mundo? Já, no Brasil e no mundo. Na verdade, fora não existe a especialidade como área de odontologia do esporte, mas já tem diversos profissionais de odontologia fora que estão trabalhando e atuando nessa área. Entendi. Então já existe, né? No Brasil inclusive existem, né, alguns eventos, tem muita coisa da medicina do esporte, mas já tiveram eventos também só da odontologia. Não são muitos, mas existem. Não, então me fale logo, porque eu vou querer me inteirar de todo esse campo, né? Com pessoas que têm bastante propriedade, você e outros colegas, para falar sobre tudo isso. Quer ver algo que me ocorreu aqui agora? Quando a gente pensa em um paciente, um atleta, independente dele ser profissional ou amador, mas impacta a odontologia, a saúde bucal na performance desse indivíduo e como que a gente observa esse impacto? Impacta, com certeza. Vou te dizer da coisa mais simples a, de repente, né, uma coisa que vai agravar mais, digamos assim. Mas imagine, por exemplo, você ter uma hipersensibilidade dentinária, que hoje a gente vê com muita frequência no consultório, e eu já ouvi relato de uma paciente triatleta que ela simplesmente trouxe que ela não conseguia beber água durante uma competição, porque a água que estava ali disponível era uma água gelada. Então, assim, você diz, meu Deus, como é que você vai impactar ali na hidratação de um atleta? Então, você impacta em saliva, você impacta em dor,
ninguém quer sentir dor, necessário, né? piorou numa competição. Né? Então, assim, a gente está falando da coisa básica que é a água, né? Que é a hidratação. Pois é. E muitas vezes a gente tem um atleta que é privado da questão de se hidratar numa prova simplesmente porque aquela água ali está gelada. E aí a gente tem cárie, tem doença periodontal, que a gente sabe que são outras condições que podem, né, causar dor. E vou pensar num universo, digamos, mais grave, como a gente já viu, inclusive, né, é noticiado, e aí acaba sendo muito mais no futebol, atletas que, por exemplo, por uma condição de pericoronarite, deixam de participar de uma final de campeonato, que pode deixar de participar de uma final de Copa do Mundo. Então imagine, você treinou no mínimo 4 anos, no mínimo, porque a gente sabe que não é só isso, para você participar de uma determinada competição, você chegou até a final e quando chega lá, você diz assim, não vou poder porque tenho uma condição ali de pericoronarite que a gente sabe que é totalmente possível de ser prevenida. Explica para quem não é da odonto o que é a pericoronarite. A pericoronarite, quando você tem o seu terceiro molar, o cis, o queiro, né? Tem várias formas da gente dar, assim, né? Da gente dar o nome, né? E você tem a gengiva recobrindo um pouco, né? Um pedaço daquele dente e acaba acumulando alimento ali embaixo. O paciente não consegue remover durante a escovação e não é uma condição, tá escovando errado, é porque realmente é uma situação difícil. E aí, aquele acúmulo ali faz com que aconteça uma inflamação e gera muita dor. E aí, realmente, enquanto não é feito ali, né, um procedimento ou para uma higienização ou para uma remoção dessa parte, né, da gengiva que está ali recobrindo, ou a própria exodontia do dente, a extração do dente, ele não consegue voltar. E pericoronarite é muito incômodo. Engraçado, você cita as situações, eu fico assim, talvez quem não conviva com o dia a dia da área não tem a noção das situações que acometem, né? Esses atletas. Isso é tão engraçado, porque assim, quando a gente pensa assim, eu vou estudar só o atleta, o universo do atleta. O que mais traz o atleta para o consultório? As mesmas condições que trazem qualquer pessoa para o consultório. Dor, DTM, né? Então assim, vou contextualizar mais uma situação assim que a gente vê muito. Atletas de natação, normalmente eles fazem uma respiração que a gente chama de uma respiração 2 por 1. Então, ele dá a abraçada e respira, ele vai respirar sempre para o mesmo lado. Então, eles são atletas que são mais propensos a ter, por exemplo, disfunção temporomandibular por conta de sempre fazer esse movimento para um único lado. Né? Então, tem coisas que são pontuais de cada esporte, né? E de cada área. Né? É lindo descobrir essas coisas, sabia? Eu tenho encantamento por coisas assim que, caramba, você tem que ouvir alguém te dizer. Porque a informação, quando não é seu campo de atuação, ela não vem, às vezes, com facilidade, né? Com certeza. Que interessante, viu? Com certeza. Serviço de utilidade pública. E assim, se a gente for pensar numa coisa que a gente fala muito, né? E a gente aprende desde a saúde coletiva, no iniciozinho, que é a dieta, né? Se a gente for pensar a dieta do atleta, meu Deus, é um campo cheio para a gente poder trabalhar. Pois é. Você falou em dieta, se você até quiser continuar introduzindo esse tema, mas sabe o que me ocorreu também? É interação medicamentosa. Às vezes os atletas, pode até não ser medicação de fato, mas faz ingestão de algumas coisas necessário para a atividade que ele estivesse executando, mas existe alguma interação entre o que ele faz em gestão, né? Eu falei medicamento, vou continuar por medicamento, e a odontologia do esporte é algo que precisa ter cuidado? Com certeza. Voltando até um pouquinho, né, para o que a gente falou em termos de cirurgia, já que a gente estava falando, né, da pericoronarite, enfim, uma medicação que é extremamente utilizada, por exemplo, né, pelos profissionais que atuam na área da cirurgia, que é a dexametasona. Ela é considerada doping. Então, por exemplo, é uma prescrição que você jamais pode fazer para um atleta que está ali num período de competição. E aí eu vou estender mais uma vez. Não é, logicamente, quando é um atleta profissional e que a gente tem esse conhecimento, talvez a gente tenha um pouco mais de cuidado, de atenção com relação a isso. Mas a gente tem que pensar no atleta amador. Às vezes ele vai, eu quero fazer um implante. Aí quando você vai ver, ele vai na terça-feira no seu consultório, quer fazer um implante na terça-feira, mas ele vai participar de uma corrida no domingo. Aí você diz, como assim você vai fazer uma cirurgia na terça-feira para participar, né? Eu acho que até a pessoa não tem noção, né? Não tem noção. Te digo com toda certeza, não tem. E aí quando a gente pensa até nessa questão de medicação, eu vou chamar a atenção, né, para outra coisa. Que assim, se por exemplo, você fez a prescrição e esse atleta ele foi pego no doping, você, dentista, pode ser penalizado
por isso. Sério isso? Sério. E uma outra coisa que também, né, vale sempre a pena ressaltar, porque foi uma coisa que também me chamou muita atenção quando eu tive conhecimento, é que, por exemplo, aquele atleta que está num período de competição, vamos supor, vou trazer uma outra medicação aqui para já ir gerando também esse conhecimento. A gente depois vai marcar um episódio só para falar sobre essas coisas. O ibuprofeno, na forma dele, do Advil, sim, que talvez seja a marca comercial, né, que é mais comum, ela é doping pela cápsula gelatinosa que ele tem. Nunca ia imaginar. Então, assim, se for em gota, não tem problema o atleta tomar. Mas se ele for nessa cápsula, não pode. Então, incrível. Assim, você diz, gente, eu preciso saber tudo isso, né? Aí, para isso, a gente tem todo 1º de janeiro, né? Sempre existe a UADA, né? Que aí ela faz essa varredura, digamos assim, de todas as medicações, que aí a gente consegue dizer assim, eu não preciso saber de qual todas as medicações, mas vamos supor que eu estou atendendo um paciente atleta, eu consigo consultar rapidinho, e saber, né, se eu posso ou não posso prescrever aquela medicação. Inclusive, o atleta ele não pode nem portar essa medicação, se estiver dentro da mochila dele. E quando vai fazer o doping, o pessoal vai lá e olha tudo, está dentro da mochila, é uma medicação que é considerada doping, ele já está... Muito boa a informação. Não fazia ideia. Olha só, tá vendo? Pois Conhecimento, eu sempre falo. Conhecimento é poder, conhecimento liberta. Sensacional. Sem dúvida. Quer ver algo que me ocorreu? Você falou agora, a gente falou da medicação. Agora eu me esqueci. O que eu ia falar? Como é? Olha quantas coisas estão envolvidas, né, nessa situação. Agora, como é, então, incorporar? Isso já existe, não existe? Deve existir nos grandes, como é que você chama? Clubes. Nos grandes clubes, né? Mas é obrigatório ter o cirurgião dentista ou não? Ainda é uma... Ainda não. Ainda não, né? Hoje já existem, inclusive, né, algumas movimentações, digamos assim, para que isso se torne obrigatório, mas não é. Existem clubes, que a gente diz, né, pensando no universo do futebol, tem clubes que são clubes formadores, que a gente chama, né, que tem as categorias de base para formação de atleta. Esses clubes, eles precisam ter odontologia. Só que essa questão da odontologia, muitas vezes eles fazem convênio. Entendi. E aí esse convênio vai fazer aquele atendimento básico, nada voltado realmente para a odontologia do esporte. Entendi. Então, assim, infelizmente, vai ser um atendimento diferente do que a odontologia do esporte poderia proporcionar. Existem outros que já têm essa visão, né, e já têm esse, vou dizer, esse cuidado, e que aí realmente atuam só com especialistas, né, em odontologia do esporte, e aí que a gente vê que realmente a odontologia consegue dar esse aporte de performance mesmo. Trabalhar de verdade de forma multidisciplinar, né? Exatamente. Integrada com fisioterapeutas. Exatamente. Médicos. Que aí é outro nível de trabalho, porque é uma coisa realmente dentro do nicho, né? Não é simplesmente a gente pensar na odontologia clínica básica, né? É a gente conseguir trazer realmente essa visão. É alta performance, né? Exatamente. Maravilha. Inclusive, quando a gente fala de alta performance, vou chamar a atenção de outra coisa, já que a gente começou falando do que é o atleta, a gente sempre pensa alta performance na coisa realmente, como eu falei, do atleta profissional. Mas hoje, quem é que faz ali sua atividade, seu esporte e não quer melhorar? Com certeza. Você vai fazer sua aula de dança, se você foi lá e dançou naquele dia, você estava, né, mais para baixo, estava mais desanimada, mais cansada, no outro dia você quer ir lá e você quer, não, hoje eu vim com vontade, né? Então, a performance é isso. A dança eu sempre vou com vontade. Então ótimo. Meu Deus, então você está sempre em alta performance. Não chega tanto, mas assim, a dança é algo que, meu Deus, agora pretendo virar uma uma performance melhorada. Eu não vou nem exagerar muito pro meu lado, tá? Mas nas outras atividades físicas que eu não gosto tanto, sim, mas que são essenciais. É que você pegou assim, a dança eu amo. Peguei o exemplo, né? Pegou o exemplo porque eu tenho paixão. Foi porque eu senti na hora que você falou aqui a paixão que era, eu já peguei ela. O que for de dança, eu não gosto de balé, não gosto. Acho bonito assistir, mas para eu fazer não muito, né? Não gosto. Eu gosto de danças com bastante movimento. Mais movimento. Né?
Eu gosto de salsa, merengue, zumba. Zumba, minha Maria, adoro. Agora eu gosto do zumba. Sim. Eu gosto quando mistura funk e tal. Né? Eu gosto mais desse tipo de dança. Dança... Ai, meu Deus. Esqueci a da saia espanhola. Já fiz também. Adoro. Coisa que eu gosto. Viu? Mas é isso. Mas que conversa boa! Eu não imaginei que a gente, né, fosse assim, ter grandes, até eu como profissional da área, né, mais grandes descobertas, grandes informações esse aqui, a gente conseguiu trocar. Que maravilha! Eu acho que vai ficar um bocado de coisa para uma próxima oportunidade. É bom assim, né? Com certeza. Infinidade de coisa para falar, a gente tem. Muito obrigada mesmo pelo aceite do convite. Foi conversa leve, tranquila, muito legal e cheia de informações. E tcharam! Obviamente, uma cirurgiã dentista de alta performance, né? Na odontologia e na odontologia do esporte, já conhece os produtos da nossa amada Nil. Aqui tem, você sabe, todos os princípios ativos da melhor forma possível. Vou pegar do meu cenário, tá? Sim. É a segunda vez que eu faço isso. Tá ali. Mas, por ser da área, você sabe que isso aqui é uma praticidade incrível, né? Então, dose ideal, eu acho muito espetacular ter parado para pensar em que cada tablete desse tem a dose ideal de flúor, ideal, no ponto ideal, e é prático para levar na mochila ali, de quando você for correr, fazer suas coisas e tal. Então, você coloca ali, eu sei que você já tem também, viu? Mas eu quero te dar este de presente para marcar o programa. Prazer enorme mesmo tê-lo aqui, viu? Gostei. O prazer foi todo meu. Já vou deixar aqui dentro. Pode deixar. Viu? É isso, gente. Olha quanta coisa legal a gente pôde conversar, pôde aprender aqui com a professora Cristal. Tá vendo? A gente vai ficando por aqui. Próximo momento a gente vai ter mais um novo podcast, mas o episódio de hoje vai ficar na saudade e com um gostinho de quero mais para a próxima oportunidade. E, mais uma vez, ressalto para vocês que aqui no canto superior direito vai estar o nosso QR Code, você pode consumir adquirir os produtos da Neo Dental Care por um preço especial, utilizando o cupom de desconto do Inova Podcast. Ressalto que eu tenho amor de verdade por esses produtos, porque eles são feitos com princípios ativos de altíssima performance. Então eu tenho tea tree na composição, eu tenho ácido hialurônico, eu tenho uma composição de insumos que são trabalhados e organizados da melhor forma possível para atuar com alta performance em relação à sua saúde bucal e, claro, cuidando da saúde bucal, a gente está cuidando da saúde sistêmica. Um beijo bem grande para você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Agora, esse é o momento dos 8 segundos.